Comunicado. Esse vídeo e os demais conteúdos do canal têm o intuito de transmitir experiências vividas, depoimentos e informações do ponto de vista do autor. Não há intenções terapêuticas ou clínica em suas mensagens. É prudente que pessoas com depressão ou comportamento suicida sejam acompanhadas por profissionais da saúde mental. Contatos para buscar ajuda. Serviços de saúde, CAPS, Unidade Básica de Saúde IUPA. Emergência, SAMU 192, pronto-socorro e hospitais. CVV Centro de Valorização da Vida, telefone 188. Olá, tudo bem? Eu me chamo Juliano, sou o criador do canal Podemos Recomeçar. O canal tem o intuito de trazer informações, discutir assuntos em vários aspectos da vida contemporânea. Eu convido você a participar do canal, eu vou deixar embaixo da descrição o e-mail do canal. Como primeiro vídeo, eu vou trazer aqui para vocês a minha experiência, a minha história com a depressão, como eu permaneci por muitos anos nesse estado depressivo e como eu consegui sair dessa bolha de sofrimento que é a depressão, ok? Se você puder, fique até o final do vídeo. Vamos lá? A minha depressão, ela teve início na minha infância, ela passou por toda a minha adolescência e parte da minha vida adulta. Hoje, falando em depressão, eu percebo como ela teve a capacidade de distorcer os meus pensamentos, e, em consequência a isso, os meus sentimentos e as minhas ações na época. E com isso, com esses pensamentos, esses sentimentos distorcidos, no estágio ali de tempo, vamos dizer assim, passado, presente e futuro, eu tinha uma enorme dificuldade de superar o passado, eu estava mentalmente preso a algo que já havia acontecido. E com isso eu não conseguia viver o presente, porque a dor não deixava eu viver o presente. Eu só ficava lembrando, né, preso àqueles pensamentos, aos sentimentos do passado. Muito menos sonhar com o futuro. Ou seja, por causa do passado, eu estava atrapalhando o presente e não tinha perspectiva de futuro. E é claro, para uma pessoa muito jovem na época, carregar essa carga emocional, ela tinha um preço muito alto. Então eu me sentia confuso, eu me sentia angustiado, uma tristeza constante. Por mais que eu convivesse com pessoas que não estavam no mesmo estado de consciência que eu, como colegas, como alguns amigos, eu me sentia engessado, internamente eu não conseguia trabalhar e mudar esses pensamentos e esses sentimentos. Com o passar do tempo, os sinais, ou melhor, os agregados que a depressão trazia, foram se manifestando no meu dia a dia e começou a ficar perceptível para os meus amigos, para os meus familiares. Eu ia descendo degrau por degrau para dentro de uma bolha, para dentro dos meus sentimentos negativos, me isolando cada vez mais das pessoas. Sendo sincero, minha única vontade era ficar isolado, até mesmo a desistência de tudo, a desistência da minha vida, das minhas relações com os meus amigos, dos meus familiares, né? Era ficar isolado e até desistir de mim mesmo. Permanecer muito tempo nesse estado de consciência negativo, ou seja, nessa bolha, trouxe muito perigo para mim, porque eu fiquei muito tempo em cima de uma linha que separa a vida e a morte. Eu fiquei muito tempo com pensamentos que me deixavam em cima dessa linha, aonde eu ficava flertando o tempo todo com a morte, aonde eu não olhava para o outro lado, que era a vida. A minha dor fez com que eu acreditasse que estar mais para esse lado, ou melhor dizendo, desistir de mim, desistir da vida, fosse a única saída que eu tinha. Eu estava totalmente equivocado. E naquele momento, talvez para proteger a minha integridade física e mental, minha família decidiu me internar numa clínica de saúde mental. Minha internação, ela era 24 horas por dia, 7 dias por semana e não tinha um prazo determinado. Em um determinado dia, na clínica, sem contato externo, eu estava sentado no jardim, que ficava próximo a um muro, e ali sem contato externo, eu estava sentado ali, quieto no meu canto, ali no jardim, próximo a esse muro, e comecei a escutar algumas pessoas comemorando, rindo, como se fosse como que eu posso dizer, uma confraternização. Eu não tinha muita noção de tempo ali, mas parecia ser como se fosse um feriado. E naquele momento, onde eu estava naquela situação crítica dentro de uma clínica psiquiátrica, escutando essas pessoas ali naquela confraternização, me veio um questionamento muito simples, porém muito importante para mim naquele momento, visto a minha situação. Me veio em forma de questionamento, né? Por que as pessoas
estão confraternizando, ou seja, tendo momentos de alegria, talvez de felicidade, eu não sei, e eu estava ali numa zona de sofrimento. Por que existia essa dualidade entre pessoas estarem bem saudáveis e outras pessoas estarem numa situação crítica, numa situação depressiva? Porque pessoas estão confraternizando, ou seja, tendo momentos de alegria, e você está aqui em uma clínica nessa zona de sofrimento. Será que há outras possibilidades de pensamentos, de sentimentos e até de vida? E naquele primeiro momento, eu percebi que havia uma dualidade no estado de consciência entre o bem-estar e o sofrimento. Ou melhor, eu comecei a ter uma percepção dessa dualidade e comecei a questionar alguns pontos. E a partir daquele momento, daquele dia, começou a despertar em mim vários pensamentos de que eu precisava fazer mudanças, de que havia outras possibilidades. Eu percebi que estar condicionado à depressão e ao sofrimento me fazia estar na contramão do que era melhor para mim como ser humano, como pessoa, do que era se eu ficasse naquela zona de sofrimento, naquele fundo de poço, vamos dizer assim, eu estava indo na contramão do que eu realmente precisava vivenciar, do que realmente a vida poderia me oferecer. Então, eu comecei, o mais importante nessa fase ali, foi que eu comecei a questionar o meu próprio sofrimento. Aquela fase, ela foi a mais difícil para mim, mas também foi uma das fases mais importantes da minha vida, porque ali começaram os meus questionamentos. Ali eu comecei a ter um pouquinho de noção de consciência, mesmo com toda a dor, mesmo com todo o sofrimento daquela fase que eu posso dizer que é o fundo do poço, mas ali começaram os meus questionamentos. Após a saída da minha internação, eu já tinha então a consciência de que eu precisava fazer mudanças, de que eu precisava diluir, ou seja, quebrar a minha dor. Porém, eu não sabia como. Mas aí, mesmo não sabendo como, eu comecei a buscar conhecimento em relação ao assunto da depressão, em relação à superação das adversidades, das dificuldades. E eu tive naquela época a oportunidade de ir numa palestra onde eu não lembro, honestamente, agora eu não vou lembrar o nome do palestrante, mas eu lembro muito bem da essência que aquela palestra me trouxe. Né? Eu lembro de uma frase muito importante, muito significativa para mim naquele momento, onde o palestrante disse ele disse: você é responsável pela sua vida, bem como seus caminhos, bem como seus pensamentos, como seus sentimentos, etc. Hoje ela pode parecer uma frase simples, né, ser uma frase comum, mas naquela época onde eu era refém daquele estado de consciência, fazer uma reflexão em cima dessa frase, entender essa responsabilidade da minha vida, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, teve um peso muito grande ali, teve um impacto muito forte para mim naquele momento. Talvez naquela época eu precisava ter esse entendimento, ter esse nível de consciência a respeito da minha responsabilidade comigo mesmo. E naquele momento eu comecei a ter uma percepção de que a vida é feita de escolhas. Eu vou repetir, a vida é feita de escolhas. E eu sempre, dentro do humano, é claro, eu sempre estaria em uma condição, uma situação onde eu, autor da minha vida, permitisse estar. A responsabilidade da minha vida e da minha situação era 100% minha. Esse foi um grande aprendizado que eu tive naquele momento. E fazendo uma reflexão sobre aquela fase, no primeiro momento eu aprendi que havia uma dualidade, um estado de consciência, uma zona de sofrimento e de bem-estar. E se havia essa zona de sofrimento e de bem-estar, então havia a possibilidade de mudança. Eu não era refém só daquela bolha de sofrimento. Existia o outro lado, o oposto, que seria o meu bem-estar. E no segundo momento eu aprendi essa questão da responsabilidade, que eu era responsável pelo meu caminho, que eu era responsável pela minha integridade física, pela minha saúde mental, por vários departamentos da minha vida, como financeira, amorosa, entre outros caminhos que a vida tem. E a consequência positiva é que a partir daquele momento, a partir dessas experiências, daquela fase, eu comecei a transferir a responsabilidade de tudo que aconteceu e de que acontecia comigo para mim. Eu puxei essa responsabilidade, mesmo sendo jovem, comecei a puxar essa responsabilidade para mim
e eu seria o autor, a partir daquele momento, eu seria o autor da minha história. Mesmo ainda sofrendo, eu estava naquela bolha de sofrimento, eu sentia todos os agregados da depressão, mas eu era responsável por ter me permitido estar naquele estado e eu iria fazer todas as mudanças necessárias para sair daquele estado de sofrimento. Sendo um pouco filosófico, naquele momento, puxando a responsabilidade para mim, eu decidi que o meu passado e os meus problemas não seriam mais autores da minha vida, dos meus caminhos. Ainda nessa fase do questionamento, de noção de consciência, eu ainda estava com a minha dor, eu ainda estava na zona do sofrimento. A diferença é que a partir dessa fase eu comecei a questionar o que estava acontecendo comigo e propor, talvez, uma nova perspectiva, uma mudança. Percebi a necessidade do autoconhecimento. Eu precisava entender o que eram esses pensamentos e esses sentimentos negativos. Como que eu cheguei àquele estado depressivo de sofrimento. E o autoconhecimento poderia esclarecer isso para mim. E para buscar esse autoconhecimento, além dessa busca interna, eu comecei a ler sobre o assunto, eu comecei a estudar sobre o que estava acontecendo comigo, eu fui buscar ajuda de profissionais da saúde mental, eu fui entender a razão da minha existência, a razão da minha vida, seja no viés filosófico, seja no viés espiritual, etc. Naquela fase de autoconhecimento, ela foi muito especial, ela foi muito importante para mim, porque eu comecei a buscar um novo significado para a minha vida. Eu fui me conhecer, mas também buscar um novo significado da minha vida. E a partir dessa fase de questionamento, de nível de consciência, de noção de consciência, eu comecei a não permitir mais continuar dentro daquela bolha de sofrimento. Por isso que foi uma fase tão importante, aonde eu comecei a construir mudanças, significar o que estava acontecendo comigo, mas também comecei a trazer mudanças na minha vida naquele momento. E para fazer mudanças, eu precisava, primeiramente, organizar a minha consciência. Eu precisava, além de questionar o que acontecia comigo, eu precisava organizar o que acontecia comigo. Então, eu comecei nessa fase, além de questionar, eu comecei a organizar o que estava sempre acontecendo comigo. Eu comecei, então, a trabalhar, a ter uma atenção melhor em cima desses pensamentos, para entender se são meus, no segundo momento, se são saudáveis, e como eu estou alimentando esses pensamentos. Eu comecei a organizar as minhas ideias, eu comecei a processar de forma mais saudável os meus pensamentos. Isso foi muito benéfico para as minhas mudanças que eu precisava fazer naquele momento na minha vida. E eu uso isso até hoje. Foi fundamental para mim colocar consciência e sabedoria aos meus pensamentos. Isso fez com que eu conseguisse organizar o que estava acontecendo ali no meu dia a dia. E da mesma forma que eu comecei a trabalhar os meus pensamentos, eu comecei então a trabalhar os meus sentimentos também. Hoje é muito perceptível para mim o efeito dominó que essa cadeia de pensamentos e sentimentos ela proporciona ao indivíduo. No meu caso, quando eu fiquei numa cadeia de eventos de pensamentos e sentimentos negativos, eu fui para uma bolha de sofrimento. Quando eu comecei a transitar entre essa bolha de sofrimento e comecei a organizar essa cadeia de pensamentos e sentimentos, mas com o viés mais saudável, mais positivo da vida, eu comecei a sair dessa zona de sofrimento e comecei a ter uma vida mais saudável. É como se fosse um efeito dominó. Comecei a praticar uma organização dos meus pensamentos e dos meus sentimentos, para que eu tivesse uma ação melhor na minha vida, para que eu conseguisse trabalhar ali no meu dia a dia vários aspectos de uma vida mais saudável. E a boa notícia, pelo menos para mim, é que pela primeira vez em muitos anos, naquele momento, eu comecei então a ter sensações de bem-estar. Eu comecei a sentir uma paz interior que eu nunca tinha sentido antes. Eu comecei a ter mais autoestima. Incrível que pareça, eu comecei a ter vontade de viver. E foi super importante, porque mudou totalmente o rumo da minha vida. Principalmente porque mudou como eu me sentia, como eu via a vida, como eu processava tudo que acontecia comigo. E isso fez com que eu tivesse essa vontade de viver que eu nunca tinha tido antes. E hoje, nessa organização da minha vida, eu tenho sempre a ação, a atitude de recomeçar. De sempre que for necessário e for saudável para mim, ou para alguém que está próximo a mim, eu sempre busco a ação de recomeçar. Aqui é até o intuito desse canal.
recomeçar, por mais que no passado para mim eu não tinha segurança, ou seja, eu era inseguro, foi extremamente necessário. Hoje eu ainda estou aqui no planetinha Terra porque eu arrisquei, eu me permiti recomeçar em vários departamentos da minha vida. Então, recomeçar para mim foi fundamental para que eu saísse da depressão. Eu mudei a minha vida em vários aspectos. Erros. É claro que no meu caminho eu cometi vários erros comigo e com outras pessoas. Mas o que eu faço com os meus erros? Como eu processo os meus erros? Eu prefiro. Eu tenho dois caminhos para processar os meus erros. Um caminho é o caminho da culpa e o outro caminho é o caminho da experiência. Aprender com os erros e o auto-perdão não é uma tarefa fácil. Eu tenho que ser honesto com vocês. Porém, entre esses dois caminhos, que é a culpa e a experiência, eu busco ficar no caminho da experiência. Eu sei que em algum momento passado volta, ele me cobra, porém eu tento converter isso em experiência, em aprendizado, ao invés de seguir o caminho da culpa. Dentro do humano, dentro das minhas possibilidades, é o que eu posso fazer por mim. Tentar não cometer mais aqueles erros e seguir nesse caminho do aprendizado, da experiência, não da culpa. E ainda, falando sobre erro, tem o erro do outro. Da mesma forma que eu processo os meus erros sem ficar com uma carga de culpa, pelo menos eu tento, da mesma forma eu tento processar o erro do outro. Porque dentro da perspectiva humana, dentro do processo do dia a dia da vida, isso vai acontecer. Seja no trabalho, seja com os amigos, seja na família, em todas as minhas relações. Eu cometo erros e as pessoas dentro do humano da mesma forma. Meu erro e o erro do outro, ele serve como parâmetro daquilo que eu não deveria ser ou do que eu não deveria fazer. Por isso que eu tento absorver como um aprendizado. O erro, hoje eu uso como uma sinalização do que vai ser bom ou do que não vai ser bom para mim. Eu não vou falar sobre dogmas ou religiões. Eu só vou falar a questão de como eu me sinto e como eu precisei estar mais espiritualizado para fazer as mudanças que foram necessárias para eu sair daquela situação. Em vários momentos na minha trajetória, eu tive que parar e fazer uma reflexão da minha existência, de Deus e de estar espiritualizado. Estar espiritualizado foi um encontro íntimo com a minha essência. Eu consegui sentir o amor, eu consegui ter mais combustível para poder ressignificar a minha existência aqui no planetinha Terra. Por isso que para mim, se sentir e estar espiritualizado foi e é muito importante. Ter uma experiência mais íntima com a minha alma, com Deus e seus anjos, com a espiritualidade, me fez entrar num estado de paz, de entender mais e sentir mais o que é o amor e ter mais perspectiva, mais entendimento sobre a vida e ter mais esperança em relação à minha vida, em relação à sociedade. Começou a chover aqui, espero que o barulho não atrapalhe, mas essa é a minha última fala, minha última mensagem nesse vídeo. Eu renunciei ao estado de sofrimento. Eu acho que o ser humano não deve ficar condicionado a nenhum tipo de sofrimento. Nós temos o poder da mudança. Eu comecei a trabalhar os meus pensamentos, as minhas atitudes e consegui, com muita satisfação, eu falo isso para você, que eu consegui sair daquele estado de sofrimento. Renunciar ao estado de sofrimento foi a melhor coisa que eu pude fazer por mim mesmo. Hoje eu tenho toda certeza que a vida vale a pena. Hoje eu consigo sentir o amor próprio e o amor de outras pessoas. Hoje eu tenho esperança. Hoje eu vivo uma vida saudável. Eu estou em paz comigo. Eu sei que na minha vida vai ficar marcado a fase da depressão, mas isso será uma exceção. A regra na minha vida é estar bem, é estar feliz, é viver, aprender, ou seja, vivenciar tudo que há de bom na vida. Eu fiz essa escolha, eu consegui fazer as mudanças e hoje eu estou aqui compartilhando essa minha experiência com vocês. Hoje eu posso chegar aqui com a maior paz, com os melhores sentimentos e dizer para você que a vida vale a pena, que o amor vale a pena, o amor próprio, o amor pelas outras pessoas, que experienciar o que a vida tem para oferecer vale a pena. E para isso eu precisei sair daquela zona de sofrimento e fiz o que foi mais sensato para mim, o que foi mais importante, que foi tomar a decisão de recomeçar, de buscar novas oportunidades. E eu me despeço desse vídeo dizendo com toda a segurança
que a vida vale a pena. No meu entendimento, ninguém deve desistir de si, muito menos da vida.